O homem olhou em volta e disse que com ele e Meyer. O menino tinha aprendido a entender mana. E também dominou técnicas de combate corpo a corpo, aprimorando várias habilidades e aspectos-chave necessários para o arco. Mas agora, ele combinaria o conhecimento que adquiriu em criando seu próprio estilo de luta, que utilizou ambas as habilidades mágicas e habilidades de combate corpo a corpo. O menino desviou o olhar. A silhueta de um homem apareceu do topo do canyon. O instrutor disse que o menino era um cachorrinho, que todos acreditavam que se tornaria um herói e levar o continente à vitória nesta guerra. Ele pulou da borda. O homem fez várias corridas indo para baixo. Uma explosão ocorreu em seu pouso. Os homens cobriram o rosto com as mãos da poeira que se aproxima. O menino olhou para a frente com surpresa. De repente, uma mão de pedra gigante o agarrou. Arthur levantou a cabeça percebendo Golem. O monstro gigante o estava segurando em sua pata. Uma saudação foi ouvida da cabeça do Golem. De repente, o silêncio pairava no ar. O monstro soltou sua mão. Caiu no chão. O Golem começou a desmoronar em pedaços. O menino cansado caiu fora disso e disse que, a julgar pela expressão do menino, ele não podia assustá-lo, mas ele foi capaz de surpreendê-lo. Winston apontou para o menino e disse que queria apresentá-lo a Wen e que ele seria seu instrutor por um longo tempo, então eles devem se dar bem. O menino se curvou e disse que ficou feliz em conhecê-lo e que ele confiaria em suas instruções. O instrutor virou-se para Cativante e perguntou: que tipo de punição foi usada na sociedade humana? Por estar atrasado, o menino levantou a sobrancelha surpreso e perguntou a ele o que isso significava. O instrutor respondeu que ele provavelmente deveria cortar um dedo ou dedo do pé. Mas isso soou meio cruel. E ele provavelmente só precisava ser isolado ou preso. Arthur balançou a cabeça surpreso, não entendendo o que eles estavam falando, porque era tudo muito ridículo. E as consequências de estar atrasado. A loira olhou para o instrutor e disse que não era bem-vindo. E as pessoas realmente não teve algum tipo de punição cruel. Por estar atrasado, Wen ficou surpreso com isso. Ele tocou o queixo, desviou o olhar e chamou de estranho. Então disse que, dada sua expectativa de vida insignificante, parecia-lhe que o tempo era um recurso muito mais importante. Para eles, ele se aproximou de seu aluno e disse que a raça humana era muito atrasada. O menino confirmou mentalmente suas palavras. O instrutor se virou, batendo no cara com sua capa, e disse que, apesar de sua ignorância, eles deveriam chegar ao ponto de por que eles se reuniram e por que eles vieram para esta cratera abandonada por Deus. No topo de uma montanha, ele cruzou os braços, olhou para o menino e disse que ele deveria se despir. Arthur ficou atordoado com o que acabara de ouvir. Ele agarrou suas roupas concordando com isso. Arthur estava diante do instrutor de cueca. Ele perguntou se ele deveria parar por aí, ou se o homem quisesse ver algo mais. A morena o cutucou no peito e disse que o suposto salvador das raças inferiores era bastante falador e se ele notasse algo,
O homem notou uma pena amarrada no braço do menino. Ele rapidamente agarrou. O menino mundano estendeu a mão na frente dele. O homem olhou para a frente e disse que era um material muito raro para ser usado. Simplesmente como um aquecedor de mãos, Winsome olhou para o menino. Quem não entendeu essas palavras? E explicou que as penas em suas asas são um tipo especial de escala, que tem propriedades únicas, que são inerentes ao maná e ao éter. O instrutor devolveu a pena para o menino e disse que desde o dia em que nasceram, eles nunca trocaram suas penas de asa. Então, se um dragão deliberadamente der seu primeiro a alguém, isso significa que confia completamente e respeita a pessoa. O menino lembrou como seu vinha deu a ele o primeiro e disse com um sorriso que ele nem sabia disso. Wen puxou sua mão e disse que era hora de eles pararem de falar. Então pediu ao menino para abrir os braços. Arthur estendeu os braços para os lados. O homem olhou para ele de todos os lados. Tomando medidas, o instrutor aplaudiu. Suas mãos olharam para ele e disse que era hora de começar com o básico. Feitiços de todos os elementos sob seu controle. E que o menino só deve usar a mão direita. Depois do qual, ele disse que precisava convocar uma coluna de pedra. 2,5 metros de altura e 20 centímetros de raio. Arthur não teve tempo de entender o que foi dito. Ele rapidamente criou uma coluna. Ouvindo as palavras, que eles não tinham tempo para perguntas. Wen pensativamente examinou o vórtice de ar na mão do menino. O jovem criou bolas de fogo voando ao seu redor. Então ele criou vários riachos de água. Picos de gelo apareceram debaixo dos pés do menino. Arthur colocou a mão na frente dele e criou um raio vermelho. O sol estava se pondo atrás da borda do canyon. O homem disse que o básico, medições e cálculos, estavam completos. Ele estalou o dedo. Olhou para o menino e disse que era hora de eles seguirem em frente para o uso eficaz de mana na batalha. Um enorme golem caminhou em direção a eles. O homem apontou a mão para ele e disse ao menino para atirar um feitiço no inimigo. O menino estendeu a mão e criou uma descarga elétrica poderosa. O golem saltou de volta do ataque. O menino preparou outro golpe. Outro monstro se aproximou de Arthur por trás. Derrubou o menino. O professor olhou para o raio, que voou para o céu, e disse que o menino errou. O menino se levantou do chão e disse que aparentemente o homem é uma pessoa má. Ele tocou a cabeça em irritação e disse que seria mais fácil para ele interagir com o professor se ele entendeu o que estava tentando descobrir. Com todas essas medições e observações, porque eles parecem um pouco tendenciosos. O Em olhou para ele cansadamente. O cara estendeu a mão e disse que, ao longo dos anos de vida, ele descobriu que os elementos mais convenientes são fogo e água, mas neste lugar não há mana suficiente do elemento água. O homem disse que vai levar isso para conta nos cálculos. Depois do qual ele perguntou quantos anos o cara tinha. Arthur respondeu que tinha quase 15 anos. Wen tocou seu queixo e disse que talvez o cara não seja tão sem cérebro. Ele cruzou os braços
Virou-se e disse que eles precisam de mais testes. Então eles continuarão a analisar o controle de Mona. A uma longa distância, Arthur olhou para a loira com irritação. De repente, o chão abaixo dele tremeu. Novos golems apareceram na saliência acima deles. Monstros começaram a descer pelas paredes. O cara olhou para eles e perguntou ao instrutor sobre quantos golems ele pode convocar de cada vez. Wen respondeu que depende do seu desenvolvimento. Mas como esses ele pode criar cerca de vários milhares. O homem levantou a mão e ordenou que o menino desse o seu. Tudo Arthur tomou a forma do coração do mundo. Cercado por mana de diferentes elementos, o menino correu para a batalha com os golems. Ele balançou a mão se aproximando dos blocos de pedra. Ele quebrou em muitos fragmentos com um golpe, ativando magia do gelo. O menino neutralizou os outros dois golems. O jovem pisou severamente na areia, descendo dos golems mortos. Ele desativou sua forma, limpou o queixo e perguntou o que aconteceria a seguir. O instrutor sorriu e disse que agora ele precisava aprender mais sobre suas habilidades físicas. Arthur abraçou seu corpo e estremeceu de frio. O homem acrescentou que, de acordo com Winsome, o menino era bastante habilidoso com uma espada e recentemente sob a orientação de Corwin. Ele foi treinado em combate corpo a corpo. O menino concordou com isso e perguntou por quanto tempo ele ficaria no. O instrutor olhou para ele com desagrado e disse que analisa cada movimento do corpo do cara. Então seria melhor se ele estivesse nu. Mas o jovem não se preocupou, porque ele também não gostou. Ele sacudiu o cara e pediu-lhe para mostrar a arma principal que ele usa na batalha. Arthur levantou a mão e a aura girou em torno dela. O cara pegou sua espada. O instrutor levantou a sobrancelha surpreso. Ele pegou em suas mãos de repente. O homem estufou suas bochechas de tanto rir. Ele levantou a cabeça e riu muito. O cara disse que não era tão fácil quanto parecia. Arthur estendeu a mão e pediu para mostrá-la em ação. O instrutor disse que sabia o que era. Ele se virou para a loira e perguntou se ele sabia sobre isso. Quando ele pediu para treiná-lo, o homem respondeu que adivinhou. Wen pegou a espada com as duas mãos. O cara balançou a cabeça e disse que não seria capaz de abri-lo, porque só ele poderia de repente. Ele ouviu o moer da lâmina. O instrutor puxou a espada de sua bainha e olhou para ele com um sorriso. Ele girou a lâmina nas costas. O menino perguntou surpreso como ele conseguiu fazer isso. E se fosse porque ele era um Sin'ewa? O homem fez alguns movimentos. Apontou a lâmina para o menino e disse que não era assim. Ele sorriu contente e acrescentou que só funcionou porque ele mesmo criou esta espada. O menino lembrou como quando menino. Ele primeiro abriu esta lâmina. O menino olhou para a lâmina com surpresa. Na lâmina foi esculpida a inscrição Donesse Bauer. WK, eu vi. Arthur ergueu a sobrancelha surpreso e perguntou se o homem realmente criou essa espada. Ele agarrou a cabeça ouvindo o instrutor confirmar. O menino disse que poderia supor que o instrutor
realmente forjou esta espada após a qual ele perguntou a ele sobre o que a lâmina estava fazendo no continente Ren. Acenou com a espada e disse que a lâmina foi um de seus experimentos. E até certo ponto acabou sendo um fracasso. O homem se lembrou de deixar a lâmina preso no chão e disse que tinha jogado longe nos campos de animais, a última vez que ele coletou minerais lá, esperando que ninguém o visse como mais do que um pedaço de muito menos que qualquer um seria capaz de puxar a lâmina. Ele franziu a testa levemente e acrescentou que foi muito surpreendente para ele que a lâmina de alguma forma acabou em sua posse, já que as chances de isso acontecer eram muito pequenas. O jovem franziu a testa levemente. Ele olhou para o instrutor, que estava murmurando algo baixinho. Confuso, o menino estendeu a mão e perguntou se ele realmente achava que a lâmina era um fracasso, já que ele nunca tinha encontrado uma espécie de melhor qualidade em sua vida. O homem puxou a lâmina de lado, franziu a testa e disse que não importa o quão lisonjeiras suas palavras fossem. Ele achou ofensivo comparar sua arma. Não importa o quão mal feito as ferramentas primitivas usadas por sua raça. Arthur franziu a testa de surpresa. O homem dobrou a lâmina e disse que tinha tentado fazer a espada uma arma universal. E aparentemente durante a sessão de bebida, essa ideia parecia boa, mas no final acabou sendo apenas uma ferramenta afiada. Nada mais. Ele olhou para a loira e disse que agora ele estava interessado. Winsome disse que contava com isso. E então perguntou o que o instrutor pensou em ver o cara e se ele atenderia seu pedido. O jovem levantou uma sobrancelha confuso e perguntou o que estava acontecendo. A loira olhou para ele e explicou que tinha trazido o menino lá por duas razões. Em primeiro lugar, como ele já havia mencionado, embora seus métodos não fossem convencionais, Wen tinha uma sensibilidade em comum quando se tratava da prática, aplicação de artes marciais. E em segundo lugar, ele esperava que o instrutor criasse um menor que se adequaria melhor ao estilo de luta único de Arthur. O menino ficou surpreso com o que tinha ouvido. Ele de repente voltou a si e perguntou se fosse verdade que Wen forjaria uma espada para ele. O homem respondeu que não forjou bolas, mas os criou. Ele colocou a lâmina em sua bainha e acrescentou que, por enquanto, ele só concordou em treiná-lo, já que ele devia um favor ao Senhor, mas seu pedido não se estendeu ao seu tempo livre. E ele não era obrigado a gastá-lo na criação de uma espada para uma criatura de raça inferior. O homem colocou a lâmina em seu ombro e disse que iria mantê-lo por um tempo. O menino não entendeu suas palavras e perguntou se ele devolveria a lâmina para ele. Wen se inclinou um pouco e disse que a espada pode ser apenas uma ferramenta afiada, mas ele ainda o escolheu como mestre. E embora ele não se orgulhe disso, ele não pretende tirá-lo também. O homem levantou a mão abraçado pela aura. De repente, uma depressão apareceu no chão sob ele. Uma lâmina de pedra voou para fora da depressão aparente, direto na mão do instrutor. O homem jogou a espada para o cara e disse que treinaria com ele e que ele criou para que a espada possa medir os movimentos do usuário e a força do golpe.
O jovem fez algumas investidas e ataques. O instrutor franziu a testa levemente. Audição. A questão de saber se ele poderia simplesmente puxar a espada fora do chão após o qual ele respondeu que ele poderia fazer isso de qualquer material feito por ele. Arthur recuou de surpresa. O homem estendeu a mão para ele e disse que ele também manteria a pena do dragão para si mesmo. O jovem perguntou por que ele precisava. O instrutor tocou seu rosto com desagrado e perguntou por que ele não confiava em cada palavra sua. Então disse que o menino deveria apenas dar a ele. O jovem olhou para a pena amarrada. Ele cuidadosamente pegou. Arthur colocou a pena na mão do instrutor. O homem colocou o item em suas roupas e disse que agora que ele foi informado de que a raça inferior precisava de mais tempo para dormir do que eles, o menino poderia descansar. Arthur perguntou se eles passariam a noite no centro de uma cratera sem vida. O homem olhou para ele com um sorriso e perguntou o que ele não tinha dito sobre os dois. O cara franziu a testa de surpresa. O homem disse que ele e a loira tinham negócios. E além disso, durante a guerra, ele nem sempre teria uma cama confortável esperando para ele, então foi para o seu próprio bem. Cativante também olhou para trás e disse ao menino para tentar descansar um pouco. O instrutor desejou-lhe boa noite. O portal na frente do menino fechou imediatamente. O menino fechou os olhos e começou a se ressentir de suas palavras. Meteoros estavam voando no céu acima da cratera. O cara construiu para si uma pequena habitação. Ele estava dormindo pacificamente por dentro. De repente, ele abriu os olhos. O cara pulou rapidamente, batendo a testa contra a parede de pedra. O menino agarrou a cabeça com dor. Ele desmantelou sua habitação. Arthur amarrou o cabelo em um rabo de cavalo. De repente, ele ouviu o moer de pedras. Golems começaram a aparecer de todos os lados. O cara se esquivou do ataque. O monstro balançou seu machado. O cara olhou para as pedras voadoras. O menino criou uma formação de pedra. Bloqueando o ataque, ele levou a mão à boca, cobrindo-se da poeira e escombros. O menino ficou na frente de seus oponentes. O Emma apareceu na borda da cratera e disse que no meio de uma guerra, ele nunca teria a oportunidade de descansar bem. Então ele precisava se acostumar a lutar de forma eficaz. Cansado, o homem sorriu e acrescentou que era hora de ele se despir novamente. E continuou a batalha. O cara exalou de desagrado. O jovem tirou a roupa e ativou o coração do mundo. Ele atacou os golems com um feitiço de ar. Um dos oponentes subiu em uma borda e enviou um exército para a batalha. O homem disse que o objetivo da batalha era derrotar os generais com uma coroa na cabeça. O jovem cortou o corpo de um dos golems. O monstro apontou uma lança para suas costas. Arthur se virou, fez um golpe arrebatador e desviou o ataque. O golem com o escudo estava correndo rapidamente em direção ao menino. O jovem levantou a mão e criou uma carga mágica. Atacou o escudo e o dividiu em muitos pedaços. O golem foi jogado para trás vários metros. Depois de um forte ataque, um dos oponentes balançou um machado de pedra. O golem aliado salvou o menino com sua contagem.
O Gollum leve balançou seu machado nas costas do inimigo. Ele cortou as costas com um golpe. O homem disse que o menino teria aliados no campo de batalha. O jovem correu para a frente em alta velocidade. O instrutor o chamou, um dos principais jogadores nesta batalha. O menino franziu a testa, energia se reunindo em torno de suas mãos. O homem acrescentou que cabe a ele ir para a ofensiva. Arthur fez vários traços. Destruindo os golems, ele cortou o próximo inimigo. O homem disse que sempre teria uma escolha entre romper o inimigo. O inimigo Gollum matou um aliado atrás dele. O homem acrescentou que a segunda opção para ele seria ficar com a equipe. Para mantê-los vivos, o menino rapidamente se virou. Franzindo a testa, ele mergulhou sua lâmina no peito do Gollum. O jovem caiu no chão, exausto, e disse que era difícil. O instrutor desceu até ele. Ele disse que o número total de baixas do seu lado foi de 71, enquanto as perdas do inimigo foram de 50 e 20. E considerando o baixo nível dos V-golems inimigos, esta não é a vitória mais impressionante. O homem mostrou-lhe um tablet com uma conta e disse que deixou muitos aliados morrerem. O jovem se levantou do chão e disse que era porque eles pareciam pedra. Gorilas. O cara olhou para a água e o sanduíche entregue a ele. Com grande alegria, ele começou a comer com grande ganância. O homem escreveu algo em seu tablet. Arthur limpou os lábios e disse que não sentia empatia por eles. Não importa se eles eram para ele ou não. O instrutor virou-se para ele e disse que os sinais eram apenas informações. E agora ele iria para a cama. Depois do qual ele avisou o cara e disse que amanhã não seria mais fácil. O jovem caiu no chão. Ele lentamente começou a adormecer. O cara fechou os olhos de repente. Ele ouviu um som desconhecido e rapidamente abriu as pálpebras. Ele agarrou a espada e levantou-se. No segundo seguinte, o cara franziu a testa tensamente. Ele notou um chifre preto. O inimigo estava usando armadura escura. O monstro estava sorrindo maliciosamente. Ele estava segurando Tasha em suas mãos. O monstro, parado na borda, estava segurando a garota pela garganta. Ele sorriu loucamente e apertou sua mão. O cara olhou para ela com medo. Dizendo o nome da menina, o elfo começou a sair. Pedindo ajuda, o monstro apertou seu pescoço novamente. Arthur olhou para ele com um olhar louco. Os símbolos do segundo estágio apareceram em seu rosto. O cara ativou o vazio estático. Partículas de energia na Itália ao seu redor. O jovem correu para a batalha. Ele se aproximou do monstro e balançou sua lâmina. No segundo seguinte, a mão do oponente foi cortada. A menina começou a cair, ela caiu no chão. O cara novamente preparado para atacar. Ele franziu a testa severamente, segurando a espada atrás dele. Arthur deu um golpe arrebatador. O inimigo se esquivou correndo de volta. O monstro deslizou ao longo do chão. A ferida em sua mão começou a apertar. E de repente o membro decepado se juntou ao seu corpo. O monstro estendeu os braços para os lados e criou projéteis mágicos.
O corpo do cara estava coberto por uma aura escura. O jovem balançou sua lâmina e refletiu cada ataque. Um dos projéteis voou ao redor dele. Mirando no elfo, Arthur largou a arma e agarrou o projétil escarlate. Sangue se espalhando de suas palmas. O jovem deixou cair os pés no chão e redirecionou o ataque. Ele tocou o chão com a mão. O projétil atingiu a rocha, criando uma explosão poderosa. O monstro se aproximou da espada do menino. O jovem olhou para seu oponente. Ele abaixou a cabeça e pensei que isso tinha ido longe demais. O menino mordeu o lábio. Ele acenou com a mão e chamou o instrutor, dizendo que era hora de parar o jovem. Selena franziu a testa. O monstro olhou para ele surpreso. No segundo seguinte, o monstro começou a desmoronar. O menino olhou para a areia em ruínas. De repente, o instrutor apareceu na poeira e disse que o menino entendeu tudo muito rapidamente, e ele esperava que essa ilusão durasse mais. E ele seria capaz de ver como o menino iria lidar com isso. O jovem agarrou sua cabeça, exalou e disse que em uma situação tão absurda, foi difícil não adivinhar. Então ele esperava que essa performance não fosse divertida. O homem tocou o queixo e disse que durante o treinamento não havia brincadeira e que talvez com o método de treinamento errado, esta foi uma medida disciplinar usada pelas raças inferiores. Arthur respondeu negativamente e disse que era apenas uma expressão. Wen segurou seu cinto, acenou com a mão e disse que eles poderiam esquecer o comportamento ilógico do cara, porque tudo o que ele fez foi para o seu próprio bem. Depois do qual ele disse que ele gastou a maior parte de sua energia em tenta salvar a si mesmo. O jovem franziu a testa em desagrado, dizendo que ele mesmo entendeu que esta não era a melhor decisão. No entanto, havia pessoas que eram mais importante para ele do que sua própria vida. O homem ficou em silêncio por um segundo carrancudo. Ele balançou a cabeça e respondeu que isso ainda era um desperdício imprudente de energia. Embora camaradas e cônjuges ainda fossem importantes, mesmo para sua raça. O cara acenou com as mãos em constrangimento e disse que a menina não era sua esposa. O instrutor disse que, dadas as palavras da loira e a reação do cara, ele tinha certeza de que ela queria dizer mais para ele do que apenas um amante. Arthur corou de vergonha. O homem perguntou se eles tinham prazeres carnais. O cara respondeu com um grito que nada disso tinha acontecido. Ele de repente se acalmou, cobriu o rosto com a mão e disse que isso era irrelevante. Depois do qual, ele perguntou se Wen poderia criar uma boneca usando apenas terra. O homem estalou os dedos. Um trono apareceu atrás dele. Ele disse que poderia criar qualquer cena por conta própria. O instrutor sentou-se em uma cadeira e disse que ainda estava não onipotente, por exemplo. Usando apenas terra, ele não podia imitar as propriedades da água. Ele olhou para o cara e perguntou-lhe como ele entendia que isso foi apenas uma performance. Arthur lembrou de seu oponente e disse que assim que se acalmou um pouco, ele descobriu flutuações no amarelo, partículas da terra ao seu redor. E embora as bonecas fossem extremamente realistas,
No entanto, Basilisk não tinha motivo para arrastar a garota para a casa de Afrodite. Ele levantou uma sobrancelha e perguntou: se o professor realmente acreditasse que raças inferiores não receberam a habilidade para alcançar um nível de compreensão de mana comparável ao seu, o homem balançou a cabeça e disse que não era de sua natureza considerar algo impossível, mas ele poderia chamá-lo de improvável. Mas o cara não tinha nada com que se preocupar. Nuvens fofas flutuaram pelo céu. O jovem perguntou por que ele pensava assim. O instrutor respondeu que o cara estava apenas andando. Coleção de coisas estatisticamente improváveis. Porque ele tinha uma capacidade inata de controlar todos os 4 elementos, bem como algumas formas desviantes. Ele mostrou 2 dedos, olhou para o cara e disse que isso foi perfeito, por revelar os segredos do éter que a própria Princesa Dragão gentilmente concedido a ele. Ele franziu a testa levemente e acrescentou que tudo sobre ele estava fora do lugar. Porque até os Azuras não tinha tal talento inato. E sorte, o cara sorriu e disse que se o homem estava tentando animá-lo assim, então funcionou, e depois perguntou sobre o que estava acontecendo a seguir. De acordo com o plano, o instrutor agarrou seu pulso e disse que, antes de outras ações, ele queria examinar sua mão de trabalho. O homem tirou um cristal de pedra e disse que se chamava clorita. E embora em si, este é um pedaço de rocha bastante raro, mas inútil. No entanto, após limpeza e processamento adequados, é capaz de algo interessante. Ele sorriu levemente e virou a mão do cara para cima e perguntou se o jovem se lembrava disso. Ele disse que não forjou, mas criou espadas, usando esta pequena pedra e as ferramentas certas. Na verdade, ele pode cultivar armas. O jovem fez uma analogia com uma árvore. Wen exalou pesadamente e disse que era um pouco semelhante. Mas o processo foi completamente diferente. No entanto, se fosse mais fácil para uma raça inferior, seu cérebro para entender dessa maneira, deixe-o permanecer inalterado. Ele pressionou a pedra na mão do menino. Fumaça saiu de sua palma. O homem disse que em circunstâncias normais, ele teria passado anos ou mesmo décadas constantemente analisando seu estilo de luta. E aí, teria pescado as informações necessárias para criar uma arma que seria perfeitamente combina com ele. No entanto, devido às circunstâncias, ele trapacearia um pouco e faria o seguinte. Arthur olhou para ele incompreensivelmente. O homem enfiou o fragmento na palma da mão, interrompendo assim a pergunta do menino. O menino agarrou seu pulso. Sangue jorrou de sua mão. Ele perguntou ao homem por que ele não o avisou. Ao qual o instrutor respondeu que ele sintetizou a pedra usando uma pena e escamas de seu vinha. Porque essas 2 coisas são partes integrantes de seu corpo. Ele sacudiu o menino na testa e disse que cada movimento, pensamento e medição de seu corpo afetaria a forma de sua arma. Então ele nem tinha certeza de que apareceria. Arthur ajeitou o cabelo, olhou para a mão e perguntou por que ele fez isso se o resultado não estava claro. A pedra começou a crescer pele. O menino acrescentou que parecia para ele que o homem não ia fazer uma arma. Para ele, o instrutor se virou e disse que
para lidar com o clã Vertra. Ele precisaria de algo mais do que apenas uma vara afiada. E além disso, o tempo estava se esgotando. O menino franziu a testa tensamente e disse que achava que tinha mais 2 anos. Até Wes.